Bom dia a todos. Hoje seguiremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estudo. Que saibamos entender o seu Evangelho e praticá-lo acima de tudo. Seguindo os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, estudaremos o capítulo 22, de nome Não Separeis o que Deus juntou. Este capítulo é bastante curioso porque traz uma citação do Evangelho de Mateus, na Bíblia, e na sequência dois textos escritos por Allan Kardec. Não são textos de outros espíritos, são textos opinativos de Allan Kardec a respeito desta passagem. Então, é muito importante para nós que somos espíritas ouvir, ler, entender este capítulo e discutir. Não só porque traz a opinião do codificador, mas porque esse assunto é atual, presente e importante na vida de todos nós. Não separeis o que Deus juntou. Então, no Evangelho de Mateus, há a citação da passagem em que fariseus vieram tentar Jesus lhe perguntando: Senhor, é permitido a um homem devolver a sua mulher? É permitido a um homem casado devolver sua mulher por qualquer causa que seja, por qualquer causa que seja? E Jesus lhes respondeu: Não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou homem e mulher, e que foi dito: Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas daí os judeus, os fariseus, retomaram a pergunta, dizendo: Mas Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse essa mulher devolvida. E aí Jesus novamente responde: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Essa sequência de orientação vem até hoje e importa até hoje para a discussão. Os fariseus perguntam se por qualquer motivo o homem pode devolver sua mulher. Parece-nos óbvio hoje que qualquer motivo não se justifica a separação de um vínculo, de uma relação tão importante como a do casamento. E na sequência Jesus orienta e retoma um texto da Gênese da Bíblia, dizendo que Deus fez o homem e a mulher para que eles se unissem e não mais duas, mas uma só carne, quando unidos pelo verdadeiro amor, quando unidos pelo desejo sincero de construir o bem. Então, esta união baseada no amor é uma união que com certeza não há motivo de separação, mas há motivo e há possibilidade de separação, como segue Jesus dizendo, quando a dureza de coração prevalece. E a dureza de coração prevalecendo, então, é possível que homem e mulher se separem depois do casamento. E aí eles perguntam, mas Moisés permitiu que houvesse a devolução da mulher mediante uma carta de separação. Moisés trouxe uma parte das leis através de sua mediunidade, que são leis divinas, imutáveis e que valem em todos os tempos. O decálogo, como a lei divina, sempre valerá. E havia outra parte das suas leis, que eram leis criadas por Moisés para organizar e contribuir para o controle social e o equilíbrio social daquele povo que ele coordenava e dirigia no deserto. Então, uma das leis humanas de Moisés era essa, que o homem poderia devolver sua mulher, contanto que chamasse a mulher para uma prestação de contas e lhe desse uma carta de repúdio e que essa mulher saísse de sua casa e depois ele não poderia recolocá-la no seu lar. Nesse sentido, Moisés reporta a importância do homem se prestar contas à mulher. É lógico que deve ser compreendido
na época de Moisés, isso há mais de 5.000 anos. Então, naquela época, para o controle social, ele pedia que o homem não abandonasse o lar, que o homem não mantivesse relação com mulher fora do seu lar, que se o homem não quisesse mais a sua mulher, então que ele a chamasse para lhe prestar conta, e se apresentando à mulher e dizendo a ela o seu real desejo, o seu real objetivo, poderia lhe dar uma carta de divórcio, uma carta de separação, que seria também uma prestação de conta à sociedade, dizendo e assumindo perante a sociedade que não estaria mais junto daquela mulher, e também lhe dando a parte necessária para aquela mulher ter com que sobreviver depois da separação do casal. Então, a lei mosaica humana queria organizar e equilibrar a sociedade que Moisés dirigia. E já nesta época, essa lei, apesar de ter pontos que podemos discordar, traz um equilíbrio social de assumir o desejo, de assumir a intenção e de responsabilizar-se perante o outro, o que muitas vezes até hoje não acontece nas separações, em que um e outro se enganam, se abandonam e não assumem as responsabilidades do casamento que já estão mais que estabelecidas, principalmente quando há filhos e quando há outros dependentes que precisam daquela união. Então, Jesus diz que Moisés permitiu que houvesse o divórcio na sua lei, porque os corações do homem são duros ainda. E aí nós também devemos concordar que a maior parte das vezes o que motiva as separações é a dureza do coração dos homens, que não quer deixar para trás o egoísmo e o orgulho, e que não se ligou também um ao outro, homem e mulher, através do amor, mas por um outro interesse, ou se ligou pelo amor, se esqueceu do amor no decorrer da vida, no decorrer e no transcurso das dificuldades, e aí prevaleceu o egoísmo, prevaleceu o orgulho, prevaleceu a dureza de coração. Então, Jesus considerava possível a separação do homem e da mulher, o que na sua época já era, há 2.000 anos atrás, algo muito moderno, muito novo, mas Jesus falava, acima de tudo, do cumprimento do dever do homem com relação à mulher e da mulher com relação ao homem. E então, quando nós falamos de separação, nós devemos sempre pensar que esse assunto deve ser discutido conforme a lei de cada país, conforme a religião de cada casal, conforme as crenças de cada época. E nessa época de Jesus, havia um grupo de fariseus que defendia que a mulher deveria ser devolvida por qualquer motivo, caso ela desagradasse o homem. E havia um outro grupo de fariseus que já não concordava com essa devolução por qualquer motivo, que aceitava a separação contanto que por um motivo importante e que contanto que o homem assumisse sua responsabilidade perante a mulher e fizesse essa conversa com a mulher e lhe desse a parte dela do casamento para que ela pudesse sustentar após a dissolução do casamento. E aí os fariseus perguntam a Jesus a sua opinião, se ele estava de um lado ou de outro. E Jesus argumenta a sua posição retomando a Bíblia, retomando a Gênesis, dizendo que uma vez que homem e mulher se casassem por amor, eles deveriam ser um só e não dois. E que nessa união de amor deveria prevalecer no coração a vontade de progresso, a vontade de superação do egoísmo e do orgulho, mas que se homem ou mulher não se dispusessem a vencer o egoísmo e o orgulho do coração, a dureza de coração, então que seria aceito a separação, que seria aceito o divórcio. E aí seguem 2 textos de Allan Kardec dizendo a sua opinião. Isso há 200 anos e em que a religião cristã não aceitava à época de Kardec
à separação, apoiada em alguns trechos do Evangelho que falava sobre a indissolubilidade do casamento. Os cristãos à época de Allan Kardec não permitiam a separação, não permitiam o divórcio e tornavam criminosos aqueles que divorciassem, impedindo que inclusive entrassem na igreja, entendendo que eram pessoas que cometiam um crime, dissolver o que era indissolúvel. E aí Kardec diz que essa compreensão do casamento deve ser entendida conforme as crenças, as regras, as leis de cada época, mas que o casamento deveria ter sido feito a princípio por amor. E se o casamento foi construído, essa união foi construída sobre outros interesses, sobre laços que não o de amor, então isso ia ficar claro no decorrer do tempo em que homem e mulher fossem encontrando as dificuldades da vida a dois, e aí ia ficar patente a separação dos dois no decorrer da vida. E essa separação, com certeza, não é algo que seja da parte de Deus, mas é pela união não baseada na lei do amor, pela união não baseada na lei divina. Deus não faz casamentos por interesse, Deus não faz casamentos por questão de material, por questão de dinheiro, por qualquer questão outra que não seja do amor. Deus é amor. Então, a união baseada no amor é a união feita por Deus. Se não foi por amor, então com certeza essa união será muito difícil e será muito difícil o casal manter a união no decorrer da vida, em que os problemas aparecem e aí a desunião, que já era desde o princípio, fica muito clara e é muito difícil para ambos do casal manter a ligação. Agora, mesmo uniões que foram estabelecidas sobre outras ligações que não a do amor, também é possível manter-se no decorrer do tempo quando um e outro percebem o dever mediante a relação, mediante a vida. Mas as ligações eternas, as ligações muito fortes, com certeza são aquelas baseadas na lei do amor, e essa é a união de Deus, o casamento feito por Deus. E as outras é compreensível que tenham dificuldade e que seja possível a separação do que Deus não uniu, porque não foi a união por amor, foi a união por qualquer outro interesse. E aí, continuando, Kardec se posiciona a respeito do divórcio e posiciona a doutrina espírita a respeito deste assunto. A doutrina espírita, contrariando as religiões cristãs à época de Allan Kardec, aceita o divórcio como uma possibilidade aqui na Terra, findando a união entre o homem e a mulher. Quando não há amor, quando prevalece o egoísmo, quando prevalece o orgulho, quando há risco manter a união entre duas pessoas, quando há traição da parte de uma ou outra pessoa, o Espiritismo aceita que essas duas pessoas se separem. E essa pessoa pode ser tanto o homem quanto a mulher. E esse é um ponto de vista muito avançado à época de Kardec. Para ter ideia, no Brasil, só a partir de 1977 que foi aceito o divórcio, e as pessoas divorciadas, o homem e a mulher divorciado, puderam ser vistos ou começaram a ser vistos de uma forma menos preconceituosa, de uma forma menos negativa, de uma forma menos danosa para cada um deles, permitindo mais tarde, inclusive, que eles se casassem novamente, buscando a felicidade, buscando o equilíbrio, buscando a harmonia. E nós, como espíritas, então, não condenamos quem teve o seu casamento desfeito, porque nós entendemos que nós somos espíritos incursos na lei do progresso e estamos aqui na Terra buscando situações de equilíbrio, de harmonia, de felicidade. Mas, acima de tudo, como espíritas,
nós também entendemos que todos nós temos deveres uns para com os outros, e aí no cumprimento desses deveres, nós entendemos que todos nós devemos nos esforçar para vencer as más paixões do coração, que são o egoísmo e o orgulho, que são as grandes chagas da sociedade e as grandes dificuldades, os grandes empecilhos, os grandes obstáculos para o sucesso do casamento, para o sucesso de uma união de amor. Aí, na sequência, eu gostaria de colocar a opinião de Emmanuel a respeito do casamento, porque nós falamos até agora da opinião de Kardec e não há como não se lembrar de Emmanuel quando interpretamos o Evangelho. Emmanuel acrescenta com duas mensagens muito bonitas a respeito das uniões de prova, as uniões difíceis, os casamentos difíceis. Se você vive uma união difícil, ouça esse trecho, leia esse trecho de Emmanuel e tente se inspirar para a melhor decisão a respeito da sua vida. O primeiro texto chama Uniões de Prova. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora, no entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Gostaríamos todos nós de estar ao lado de espíritos que amamos, de espíritos que pudéssemos dividir sonhos, dividir conquistas, dividir esforços, mas nem sempre é o que encontramos no nosso lar. Muitas vezes encontramos em casa espíritos que nos compelem a frear os nossos impulsos e a sufocar os nossos mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Não vamos violentar a lei que nos obriga ao dever de cada dia. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. Trazemos do passado muitos débitos que hoje a vida nos constrange através dos laços, principalmente os laços familiares, que nos constrangem a revisar. Devemos revisar laços do passado no presente, e normalmente esses laços estão na família. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante talvez seja o mesmo homem que em outras épocas de cuja lealdade escarneamos, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Os filhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de outras vidas que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira, a esposa intransigente e obsidiada, a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, não é outra senão a jovem que em outra vida embaíste em falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras vidas, nas quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos que somos, nós passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo transfigurado em sábio anestesista se nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. Ó, que orientação bonita de Emmanuel. Nós somos espíritos enfermos inscritos no educandário da reencarnação. A reencarnação é a nossa grande escola. E aqui no mundo, transfigurado em sábio anestesista, a reencarnação e o tempo são capazes de, como professores devotados,
prova em prova, efetuar a retirada dessas lesões espirituais, dessas lesões psíquicas nossas que ainda trazemos dentro do coração, que são o egoísmo, a vaidade, a viciação, a intolerância. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgates em condições mais difíceis com os juros maiores. Não dependa de nós o estourar da relação. Não dependa de nós o comportamento egoísta, o comportamento vaidoso, o comportamento viciado, o comportamento intolerante, quando o divórcio se apresente. Ouçamos o íntimo de nós mesmos, ouçamos o nosso coração, que é a nossa consciência. O coração deve ser entendido como a sede do nosso espírito, e como sede do sentimento e da nossa razão, vamos ouvir o nosso coração neste momento de prova, que a vida parece apresentar óbvia a separação. Enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastarmos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então, que não sejamos nós a desencadear uma situação de desequilíbrio, mas se formos nós que desencadeamos essa situação de desequilíbrio, tentemos arcar com as consequências das escolhas que fizemos, tentemos suportar, tentemos corrigir, porque o nosso dever sempre nos chama e a nossa consciência sempre nos cobra. Se for possível manter, vamos tentar manter, mas se sentimos que não há possibilidade, porque há risco, porque há desrespeito, porque há traição, então vamos nos manter com o coração elevado, pedindo a Deus inspiração nessa decisão tão importante que é a do divórcio. E aí Emmanuel continua em outra mensagem chamada Casar-se. Emmanuel nos lembra que não basta casar-se, é imperioso saber para quê. Quando nos casamos, nós casamos para alguma coisa. Quando estamos a ponto de nos divorciar, lembremos esta frase: para que casamos? Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo, e a felicidade na união não é um prato feito, é uma construção de dia a dia. E sabendo que a união e a felicidade na união é uma construção de dia a dia, vamos pensar no trabalho que estamos executando hoje. As leis humanas casam as pessoas para que elas se unam segundo as leis divinas. Se casou com alguém que te constituiu o mais belo dos sonhos e encontrou neste alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhar mais intensivamente na construção, na edificação dos planos que ideaste no início. Se encontrou dificuldade naquela pessoa com quem se uniu, tente, no trabalho diário, construir, edificar os planos de união e de amor. Se ergueste o lar por amor e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isto ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando de ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que você pode assegurar a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Só podemos esperar estabilidade se doarmos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. E aí este parágrafo de Emmanuel é inesquecível. Inegavelmente não se te nega o direito de adiar realização ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Não é
inaceitável o divórcio. Pelo contrário, se a união das duas pessoas se torna perigosa, é imperioso que haja a separação. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. Então, tente manter a união, mas se não é possível, então caminhe para o divórcio. E nem te esqueças de que a frase mais importante: casar-se é tarefa para todos os dias. Casar-se não é tarefa para a cerimônia do casamento. Casar-se é tarefa para a vida inteira. Casar-se é tarefa para todos os dias. Porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre mais alto em plenitude de amor eterno. Então, uniões difíceis são muito frequentes, uniões difíceis é o que muitos de nós encontramos no lar. Mas pensemos que casar-se é tarefa para todos os dias, e uniões de amor são construídas como todas as outras relações da nossa vida, e há sempre uma carga muito grande de suor, de choro, de trabalho, para que possamos construir belas uniões, para que possamos construir belos relacionamentos. E se há o esforço e a boa intenção de ambos, é possível o entendimento. Mas, se não é possível que esse entendimento se faça, porque um ou outro, homem ou mulher, não querem ou se ligaram a outra pessoa, então tenhamos o coração tranquilo se levamos o nosso dever até o fim. E se não levamos o nosso dever até o fim, se rompemos com os nossos deveres de forma arbitrária, de forma egoísta, de forma invejosa, de forma vaidosa, de forma ciumenta, então saibamos que Deus, Pai de misericórdia, nos oferece infinitas oportunidades de correção. E nessa possibilidade de correção, empenhemos os maiores esforços, tentando reconstruir aquilo que talvez tenhamos destruído. Muito obrigada e fiquem com Deus.